Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los novamente nesse nosso projeto de bate-papo virtual. E hoje, no Falando sobre Direito, falando de Direito e Sexualidade, nós temos aqui o professor Gilberto Maestro Júnior. Vou fazer a apresentação oficial, mas já aviso desde já. Hoje vai ser o dia mais difícil para manter a formalidade, porque acredito eu que estou diante de um dos caras assim do meio jurídico, acadêmico, formal, que eu conheço há mais tempo. E já já eu conto o porquê disso. Nós fazemos parte, podemos dizer que nós fazemos parte da mesma safra. Nós fazemos parte do mesmo quadro prateado. Do mesmo quadro prateado, exatamente. Mas eu já chego nesse pedaço. Fazer a parte séria aqui, Gilberto. Porra. O senhor Gilberto é doutorando pela FADISP, mestre pela Unimes, em 2010. Também temos mais esse elemento em comum. E professor Gilberto, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor titular de Direito do Trabalho 2, e acho que posso dizer isso com muita tranquilidade, que é um dos grandes orgulhos, porque nós demos aula no mesmo lugar em que nós nos formamos. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Eu já dei aula na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo há muito tempo atrás, lá nos idos. Acho que nós começamos a dar aula na São Bernardo também no mesmo período, era no mesmo contrato, se eu não me engano, né, na mesma época. Mas acho que, mais do que falar das características ou dos títulos acadêmicos, falar do Gilberto é a coisa mais fácil do mundo para mim, porque eu estou falando com um cara que é meu amigo. Assim, a gente... Cara, se eu não errei a conta aqui de cabeça agora, a gente está fazendo esse ano 20 anos de formado. 21, na verdade, né? 21. Nós nos formamos em 99, a gente não era da mesma sala, mas a gente era do mesmo ano, né? Da mesma... formandos de 99, ou seja, nos formamos no século passado. Então, fazendo uma conta simples, acho eu que nós nos conhecemos há 25 anos. 25, 26. O que entrega um pouco a idade, né, irmão? Mas tá até aí tudo bem. E o pior de tudo é que muitos dos presentes no nosso bate-papo de hoje são mais novos do que o tempo que nós nos conhecemos. Mas, na verdade, a gente não é velho, a gente só está experiente, a gente só lê um pouco mais das coisas, cara. Né? Essa, pelo menos, é a minha concepção. Então, eu vou tentar fazer de conta que eu estou conversando só com o professor Gilberto, mas eu vou me perder aqui e vai virar o nosso bate-papo de sempre. Eu agradeço demais você, cara, porque, assim, quando eu te mandei a mensagem, você atendeu na hora e eu só posso te agradecer, velho. É o que a gente espera de amigo, né? Amigo a gente não pede, a gente convoca, então fica mais fácil. Mesmo a gente... É engraçado isso, né? Mesmo a gente não se encontrando fisicamente, como acontecia antigamente, a gente se encontrava ou nos corredores da faculdade, ou na sala de aula, ou na sala dos professores, quando dávamos aulas juntos. Assim, parece que a gente conversou ontem, batendo papo pessoalmente. Então, fico muito feliz de poder contar aqui contigo e poder mostrar para os meus alunos, os meus pesquisadores lá do grupo de pesquisa da UFBA, o cara maravilhoso e completo que é Gilberto. Antes dele começar a falar, só para vocês entenderem, o professor Gilberto, ele dá aula, ele é professor de Direito do Trabalho, mas ele dá aula também de processo, de prática, então, assim, processo civil, prática civil e prática do trabalho. Então, assim, é um cara completo. Assim, então, eu sou suspeito demais para falar, ainda mais quando eu falo de um amigo. E aí, convidei Gilberto exatamente por conhecer toda essa bagagem técnica que ele tem, para falar um pouquinho sobre a questão do direito do trabalho vinculado aos aspectos da sexualidade, ou seja, em que medida a sexualidade influencia as relações de trabalho. E até mesmo antes de começar, avisar os alunos que acho que, não sei se a próxima ou daqui 2 edições da Revista dos Tribunais vai sair um artigo que eu escrevi com um dos nossos pesquisadores, que é o Diego, que é meu orientando do doutorado, falando um pouco sobre direito do trabalho e identidade de gênero e orientação sexual. Então, quando sair, eu passo para todos os nossos alunos. Mas já falei demais, feita a introdução formal, mais uma vez, irmão, muito obrigado por participar desse nosso bate-papo. Falo em meu nome e em nome da Universidade Federal da Bahia e principalmente dos meus alunos do grupo de pesquisa também. Velho, tá na sua comanda, irmão. Só você agora.
Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite do professor Leandro. O Leandro é um amigo muito querido, ele mesmo já deu a fita da nossa acadêmica, desde os bancos da graduação e passando pela mesma universidade no mestrado, lecionando na mesma faculdade. Um grande amigo. Então, falou bem, não é convite. Vindo de você, só se existisse um obstáculo intransponível para que eu não aceitasse, e ainda assim eu tentaria empurrar esse obstáculo para mim. Eu só posso agradecer, velho. Não tem como. Só não vale contar das épocas de bota fora, né? Essas coisas. Mas isso não existe mais, né? Mas, na verdade, eu acho que nunca existiu. Foram Eu concordo. delírios, devaneios, acho que foram isso. Mas continuando. Mas segue, Marco. Falando desse tema, porque o direito... A questão da sexualidade, para mim, depois de nem tanto refletir, eu acho muito óbvio isso, é uma questão direta e, assim, diria eu, absolutamente atrelada dos direitos da personalidade. Ponto. E é um tema que me agrada muito. O professor Leandro pontuou algumas das minhas peripécias acadêmicas aí. Eu hoje sou titular de Direito Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba. Eu mudei Também. minha... Eu esqueci de falar disso, cara, me desculpa. Passou aqui na... Não, pelo amor de Deus. E isso é muito bacana, porque quando a gente varia, quando a gente acaba saindo da posição isolada de pesquisador em um campo restrito, a gente acaba encontrando algo que é maravilhoso, que são as intersecções. Né? E eu considero que o estudo da sexualidade ele tem uma intersecção absolutamente clara no que se refere à tutela jurídica no plano das relações privadas e à tutela jurídica no plano das relações trabalhistas. Por quê que eu penso assim? Primeiro, estamos falando de pessoas humanas, estamos falando de direitos da personalidade. Ponto. Isso já remete aos artigos 11 e seguintes do Código Civil e tantas outras coisas. Mas nós estamos falando de pessoas humanas que vivem num país de economia capitalista, no qual pouquíssimas pessoas são proprietárias dos meios de produção e a grande maioria, portanto, da população brasileira é entregue ao campo da necessidade de produzir riqueza para poder sobreviver. E isso leva a trabalho. Isso leva a trabalho. Quando nós entramos nessa seara, parece incrível, mas é verdade, a cada dia que passa, nós temos notícias e mais notícias sobre resultados de processos de discriminação. Estamos no século XXI e nós ainda temos que ouvir histórias pertinentes a dramas pessoais levados à Justiça do Trabalho para fim de reconhecido ali um dano extrapatrimonial, o direito a uma reparação por dano moral, por assédio moral, por dano existencial e por aí vai. E quando você vai investigar tudo, discriminação. Século XXI. Algo que me parece inimaginável. E como é paradoxal, né? É inimaginável, ao mesmo tempo é algo do dia a dia. Então, choca. Isso falando de qualquer ordem de preconceito. Racial, antes, o próprio preconceito no que toca ao sexo mesmo, biológico, porque não adianta querer tapar o sol com a peneira, as mulheres são vítimas de preconceito no mercado de trabalho. Com muita galhardia, com muita as mulheres aos poucos vão conquistando seu espaço. Por isso que eu sou um grande entusiasta de todo e qualquer movimento que vise garantir um espaço isonômico para as mulheres. Porque no século XXI ainda há uma luta necessária para algo que deveria ser natural. Muito bom. Agora note, quando a gente cai para a sexualidade, âmbito no qual ainda há muitos tabus, né, Leandro? Você que é um grande pesquisador do segmento, deste tema tão relevante, há muitos tabus. A questão da discriminação, ela assume ares que vão além da crueldade. É difícil de adjetivar, porque imagine a situação de um transexual que busque uma vaga de emprego. Ele apresenta a sua verdade no que se refere àquilo que ele entende como sendo o retrato da sua sexualidade nas relações pessoais, apresenta-se como ele é, para fim, por exemplo, de uma entrevista de emprego. A probabilidade de não conseguir um emprego é enorme.
Existem exceções? Existem, mas eu diria que, no mais das vezes, ele será apontado como alguém inadequado. Antes mesmo de ser ouvido, e isso que é interessante no processo de discriminação. A pessoa ela é julgada antes de ser ouvida, o que remete à noção de preconceito, né? Um conceito pré-concebido. Isso acontece muito. A partir disso, me parece que nós temos algumas questões que acabam se descortinando no link entre a realidade da sexualidade, o direito do trabalho e os direitos da personalidade. E vou mais longe, no que toca ao estudo da teoria geral dos contratos também. Por quê? O direito do trabalho ele é um ramo do direito, tal qual o direito do consumidor, que surge para tutelar uma relação contratual desequilibrada. Eu tenho uma relação contratual na qual uma das partes ela é sempre vulnerável. De um modo ou de outro, em graus diferentes, o empregado, por exemplo, é sempre vulnerável. É fato. Por quê? Porque ele trabalha por necessidade. Eu costumo brincar, meu irmão, dizendo o seguinte, quando alguém me diz, olha, o que eu mais gosto de fazer na vida é trabalhar, eu digo, procura um psiquiatra. Você está precisando de ajuda. A gente gosta de trabalhar, mas a gente quer trabalhar porque precisa. E já que é necessário, nós vamos trabalhar naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos engrandece e que permite que a gente colabore para o desenvolvimento do corpo social no qual nós estamos inseridos. Agora, falar que o trabalho, aquele discurso distorcido, né, de que o trabalho enobrece o homem, não. Dignidade você tem pelo simples fato de ser pessoa humana. Ponto, não é? O desrespeito à dignidade acontece de modo muito largo, mas dignidade ninguém tira de você, pessoa humana. Enquanto você mantiver a sua condição humana, você manterá o seu status de dignidade. Então, observe, quando nós falamos de uma relação contratual na qual há um desequilíbrio natural e o trabalhador labora porque precisa, porque necessita, senão ele não consegue sobreviver em uma economia capitalista em especial, o fato que a gente extrai disso é que o trabalho passa a assumir, dentro de uma relação contratual, eu repito, uma condição ou um status de essencialidade. Não existe como você pensar em uma economia capitalista, em qualquer modelo de respeito à dignidade da pessoa humana, se não for garantido a todo e qualquer cidadão, e aqui eu remeto para quem tiver interesse, ou indico para quem tiver interesse a leitura de um artigo do professor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, professor da USP, do Departamento de Direito do Trabalho. O título é Direito do Trabalho e Cidadania. Não é porque você é subordinado que você perde a condição de cidadão, não é? Então, nenhum cidadão poderia ou pode ter a sua dignidade tida como respeitada se ele, estando desprovido da propriedade dos meios de produção, não tiver, no mínimo, um trabalho em condições decentes. Um trabalho que dê a ele meios de obter recursos para viver, tendo um mínimo dos direitos sociais necessários para que ele viva como gente, para que ele viva uma vida que vale a pena ser vivida. Não é? Então, ali você percebe, nesse primeiro momento de colocação de ideias aqui, a centralidade do trabalho na busca de você obter condições de vida dignas. Muito bom. Se você reconhece essa centralidade do trabalho para tanto, eu pergunto, como que eu posso garantir, não é, a um ser humano condições de trabalho dignas e dizer que isso é devido a todo e qualquer ser humano de um modo coerente, não é? Em uma sociedade na qual pessoas são privadas, são alijadas do acesso ao trabalho, porque já na fase pré-contratual de seleção para fim da vaga de emprego, são basicamente eliminadas num primeiro olhar, ou numa primeira informação pautada não nas suas habilidades, não nos resultados pretéritos da sua atuação acadêmica ou da sua atuação profissional, mas basicamente porque ela sente, não é? Vive, entende a sua sexualidade de um modo diferente daquilo que os padrões, diria eu, nem tradicionais, que os padrões de outrora, equivocados, mas naturais num processo evolutivo humano, não é? Apontavam como normal. É absurdo a gente falar em normalidade. Não existe normalidade.
Não existe isso. E as pessoas são alijadas. Logo, qualquer tipo de conduta contrária ao respeito à liberdade no tocante à sexualidade de um trabalhador é violação a direitos da personalidade. Deve ser tratado como tal, reprimido de modo exemplar, e mais do que isso, deve ensejar a prática de medidas socioeducativas, para que aquele que assim agiu, se não o fizer pela consciência, se não o fizer pelo amor, amor ágape, que deve marcar a conduta de todos nós numa sociedade fraterna, e fraternidade no Brasil não é atributo elogiável apenas, é comando constitucional. Leiam o preâmbulo da Constituição Federal. A Constituição, ela foi redigida no espírito de consolidar uma sociedade marcada pela fraternidade, na busca da construção futura de uma sociedade livre, justa e solidária, artigo 3º, inciso 1 da Constituição. Então, por essas e outras, perceba, saindo do discurso sociológico, adentrando a direito positivo, constitucional, não dá para admitir que você tenha qualquer tipo, diria eu, de classificação no tocante à acessibilidade ou não acessibilidade, a manutenção ou não manutenção no que toca a vagas de emprego, em razão de você não concordar ou de você, de repente, entender o que você quiser entender sobre o que o outro faz no plano da sua sexualidade. É simples assim. Né? E o que é interessante a gente notar... Desculpa atrapalhar. O que é interessante a gente notar é que a essencialidade do direito do trabalho é um elemento preponderante. Às vezes a gente fala de direito do trabalho, ou ouve sobre direito do trabalho, e não tem a dimensão do que é o direito do trabalho, né? A gente até... existe muita brincadeira com relação ao direito do trabalho e tudo mais, mas a essencialidade do direito do trabalho, ela está intimamente vinculada à ideia de que nós vivemos uma sociedade capitalista e que se o sujeito não trabalhar, ele não vai ter meios mínimos suficientes para que ele possa se manter e sobreviver. Ou seja, a ligação com o critério da dignidade, ela é uma ligação indissolúvel nesse caso. E eu acho que quando a gente fala de direito do trabalho, faz essa relação com os aspectos contratuais que você acabou de trazer, tem uma questão que é muito delicada, porque na perspectiva do direito do trabalho, a gente vê a existência de discussões ou preconceitos de toda a natureza quanto à sexualidade que atingem tanto a fase pré-contratual quanto a fase contratual dessa relação de trabalho e até mesmo a fase pós-contratual. Então, tudo isso acaba sendo extremamente relevante para que a gente entenda essa figura. E, no mais das vezes, todas essas questões, elas estão lastreadas sob a perspectiva do preconceito. E isso a gente não vai ter como escapar nessa nossa discussão de hoje, né? Exatamente. Em uma sociedade que, por comando constitucional, deve ser livre de qualquer preconceito ou discriminação, artigo 3º, inciso 4 do texto maior. É isso aí. E pegando essa questão toda das fases contratuais marcadas por problemas causados ao respeito à dignidade da pessoa humana trabalhadora decorrente de questões de sexualidade, a gente acaba caindo em um dos princípios que eu considero mais importantes da teoria, diria da teoria geral do direito privado, mas com um pouquinho mais de destaque no que se refere à teoria geral dos contratos, que é a boa-fé objetiva. Sim. Por quê? Nós percebemos, né, a boa-fé objetiva, com toda a complexidade que marca o seu estudo, ela pode, de um modo absolutamente, diria eu, introdutório, ser compreendida como aquela conduta pautada na relação negocial, né? Uma conduta na relação negocial pautada por lealdade e transparência. Se tiver transparência no que se refere ao ato preconceituoso ou discriminatório, eu já tenho o ato ilícito, obviamente caracterizado a partir do artigo 186 do Código Civil, gera direito à indenização por danos morais, não tenho dúvida ao afirmar isso. Se não houver transparência, também tem ato ilícito, porque o preconceito acobertado, o preconceituoso, que gere resultados danosos, também é ato ilícito pelo artigo 187 do Código Civil. Como assim? Eu tenho, não abuso de direito, mas eu tenho violação da boa-fé, porque não é leal e nem transparente numa relação negocial você não noticiar os motivos para o outro contratante
mas tomar decisões que vão ou romper, ou alterar, ou nem permitir a formação de uma relação contratual ou negocial de qualquer espécie, pautado por preconceito. Ou seja, eu tenho ato ilícito pelo 186 ou pelo 187 sempre que um trabalhador sofreu algum tipo de prejuízo no que se refere à realidade do contrato de trabalho, seja na fase pré-contratual, na fase de execução e na fase pós. Na fase pré-contratual, é fácil de enxergar, né, Leandro? Processo de seleção. Processo de seleção. Agora, tem um caso interessante, esse eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Chegou ao meu conhecimento. Certa vez, eu advoguei nesse caso. Certa vez, um trabalhador fez lá o processo seletivo, e no final do processo seletivo, por algum motivo, perguntaram para ele acerca de questões pertinentes à sua sexualidade. Ele virou e falou, olha, eu não quero começar uma história de mentiras nessa empresa. Eu sou homossexual, não é? Eu sou homossexual. A minha homossexualidade é algo que eu não pretendo esconder. Muito bom. Contrataram ele, porque o currículo era invejável. Era um profissional sensacional, realmente. Contrataram ele. Mas, no primeiro dia de trabalho, o gerente do setor, e ele foi contratado para cargo de gerência, então, o gerente de setor conexo ao dele, chamou numa reunião a portas fechadas e disse, eu gostaria de te pedir uma coisa, não fala para ninguém. Não fala para ninguém aqui dentro que você é homossexual. Se alguém perguntar, não fala para ninguém. Eu pergunto, há essa possibilidade, dentro do chamado poder de direção, impor a alguém que esconda aquilo que a pessoa é, dizer para ela que ela não pode se apresentar socialmente de acordo com a sua verdade e sem que isso leve a qualquer tipo de prejuízo, quer para a empresa, quer para as pessoas que com ela trabalham, porque aqui entre nós, o que interessa? Se o trabalhador exerce suas atividades corretamente, não importa se é homem, se é mulher, ou qualquer que seja os seus atributos de cor, de raça, de etnia, ou mesmo de sexualidade, inerentes à sua sexualidade, perceba, a pessoa trabalhadora é subordinada, nos termos do artigo 3º da CLT, mas é subordinada apenas para fins da execução das suas atividades. Uma coisa que é muito importante para se entender os limites do poder do empregador no que se refere a apresentar ao empregado uma série de ordens, os limites do poder diretivo do empregador e, consequentemente, da subordinação do empregado, é compreender que a subordinação ela só existe por um motivo. E qual que é o motivo da subordinação? Histórico. O empregado é subordinado porque o empregador desenvolve uma atividade complexa. A atividade empresarial ela é o resultado de um projeto que envolve várias etapas. Sim. Como o empregador é o dono daquilo lá, ele que organiza esta atividade, ele tem que poder impor a cada um daqueles que vão ser alocados no curso desta atividade empresarial pequenas ou grandes, não é? Funções que devem ser estritamente observadas por essas pessoas. Aí eu tenho poder de mando. Fora disso, não existe poder de mando. E nós encontramos, repito, no século XXI, nós encontramos empregadores que ainda acreditam que podem proibir namoro entre trabalhadores, determinar que o trabalhador iniba a sua sexualidade, informar de modo pejorativo, com intenção mesmo de prejudicar a outras pessoas acerca de questões pertinentes à sexualidade dos seus empregados, o que repercute numa fase pós-contratual de reempregabilidade. Exatamente. Enfim, questões que não estão além do limite da subordinação. E a gente volta, né, para cair de novo nos direitos da personalidade em um instituto que vem do direito italiano, bem desenvolvido também no direito francês, que é a questão do dano existencial, que, rapaz, me parece que cai como uma luva quando nós falamos em sexualidade no âmbito das relações trabalhistas. Porque é o seguinte... E acho que o tema do dano existencial ele é tão importante que o direito civil tem se esforçado
para trazer esse mesmo contexto que já está consolidado no direito do trabalho para a esfera do direito civil. A gente tem trabalhado bastante com isso, exatamente porque a ideia do dano existencial, que nasceu, né, pelo menos na nossa cultura, no direito do trabalho, ele não é exclusivo do direito do trabalho. Então, a gente tem trabalhado muito exatamente para conseguir caracterizar todas as hipóteses, né, ou todas as consequências do dano existencial também fora do direito do trabalho. Explica melhor para a gente essa ideia do direito existencial também, cara, por favor. E, aliás, no direito de família, há estudos excepcionais sobre o dano existencial. Eu cito por todos diversos excepcionais autores maravilhosos, com textos brilhantes, mas eu cito aqui como exemplo por todos os artigos do professor Mário Luiz Delgado. Maravilhoso. Mário, ele tem no próprio site dele alguns artigos interessantíssimos sobre a questão do dano existencial nas relações de família. É importante estudar isso. Mas vamos lá. O professor Mário, que é professor da FADISP também, né? Tem professor lá na FADISP, né? Sim, grande. O Mário, ele é professor na FADISP, sim. Grande Mário. Na minha opinião, um dos mais brilhantes familiaristas do direito brasileiro. Ele é sensacional. Então, mas continuando. Vamos lá. O que me parece é o seguinte, vem do direito civil, inclusive, italiano, a construção, e é absorvida no Brasil pelo direito do trabalho a priori. No seguinte sentido, o que acontece? Imagine que você tenha condições contratuais ou negociais como um todo, que para você cumpri-las, você tenha que abdicar da sua vida de relações ou então dos seus projetos de vida. Você deixa de existir naquilo que realmente faz você um ser único. Então, nos seus projetos pessoais, você deixa de desenvolvê-los e, portanto, deixa de ser você, de fazer o que te interessa. Nas relações sociais que são importantes a você, sua presença também deixa de ser notada. Você não consegue mais estar presente. O exemplo clássico que se dá no direito do trabalho, e por isso talvez tenha sido tão assimilado com tanta facilidade pelo direito do trabalho, ele aponta para jornadas excessivas. Imagine que o empregador exija de um empregado, ou proponha ao empregado, jornadas de trabalho com horas extras, numa quantidade tal que o trabalhador labore 12 horas por dia. Nos grandes centros, ele vai levar mais de 1 hora para ir, mais de 1 hora para voltar. Já cheguei a 14. Mais a hora de intervalo para refeição e descanso, já cheguei a 15. O dia tem 24 horas. Fora isso, ele tem que tomar banho, se alimentar, enfim. No final das contas, essa pessoa humana, ela vai trabalhar essas 12 horas e ter todos esses detalhes outros que circundam o seu dia, inafastáveis, de modo que não vai sobrar tempo para nada. Em que momento ela vai estudar? Em que momento ela vai se capacitar para alguma coisa? Projetos de vida. Em que momento que ela vai viver ou conviver com sua família, conviver nos círculos religiosos, nos círculos sociais como um todo? Ela acaba sendo alijada de uma vida social, acaba sendo alijada de uma vida em família, corpo social específico, quiçá o mais importante deles, e acaba sendo alijada de desenvolver-se, de ter projetos que possam levá-la adiante. Se nós voltarmos lá para a Grécia Antiga, Aristóteles de Estagira já dizia, ao afirmar que o homem que a pessoa humana, na época o homem, é um animal social, um zoon político, né? Ele dizia isso a partir da ideia de que somente na interação em sociedade, na polis, a pessoa consegue desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades como ser humano. E isso acaba sendo repetido por diversos outros filósofos, passando inclusive por Spinoza e por aí vai. Então, no final das contas, é simples. Você retira da pessoa a chance dela ser o que ela é, retira da pessoa a chance dela se desenvolver suas potencialidades, até o limite em que isso se mostrar possível. Quando você exige uma carga de trabalho excessiva. A conclusão é tão clara nesse sentido que se chega a afirmar que mesmo que a empresa pague as horas extras, ninguém está discutindo aqui se pagou ou não pagou as horas extras. Não é essa questão. Pode falar? Não, eu resmunguei aqui. Né, pagar as horas extras não é essa questão. Né, não é o dinheiro que vai solucionar esse aspecto. Não importa, porque o empregador, por boa fé objetiva, ele tem que ser leal a ponto de não propor para o empregado saber de duas coisas.
Primeiro, que o empregado tem necessidade. E segundo, isso é o mais importante, né? O empregado tem medo de falar não. O empregado, no mais das vezes, tem medo de falar não para o empregador. Porque no sistema brasileiro, em especial, embora nós tenhamos o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, que traz o direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais, a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, essa proteção no Brasil significa uma multa de 40% sobre o fundo de garantia, que muitos empregadores não pagam, deixam a coisa ir para a justiça, e nós sabemos que lá no Poder Judiciário, quando se chega à audiência inaugural, à audiência una, um percentual muito elevado dos casos é marcado por acordo. Então, o empregador ainda não cumpre o dever no tocante a essa indenização e consegue um acordo para resolver o problema lá na frente, sem juros. Né? E então, parcelado, né? Parcelado. O melhor é isso, e parcelado. Então, por essas e outras, é um grande incentivo para que nós possamos afirmar que esta proibição da dispensa arbitrária ou sem justa causa no Brasil, olha, se eu não puder dizer que é norma programática, eu vou dizer que é norma fantasiosa, né? Porque uma indenização de 40% do fundo de garantia, mesmo que cumprida, mesmo que paga, mesmo que a regra seja cumprida a rigor, ela não inibe dispensas. Nós sabemos disso, inibe muito pouco, né? Então, por essas e outras, o empregado tem medo de falar não para o empregador. Ele só nega quando realmente não há como aceitar aquilo que lhe foi imposto. Muitas vezes, essa excessiva jornada destrói famílias. O caso mais conhecido, mais estudado como exemplo de direito existencial nos manuais de direito do trabalho é o da advogada, né, que trabalhava 13 horas por dia e acabou tendo o divórcio, né, obtendo o divórcio, com o marido dizendo, olha, eu adoro minha mulher, mas a gente não tem nada a ver, porque quando ela chega em casa, eu já estou indo dormir. Quando eu acordo, muitas vezes ela já saiu, né? Então, não dá, né? E é interessante a gente notar que o impacto dessas situações, elas atingem as pessoas de formas diferentes. E aí, o elemento que eu acho que é crucial nesse contexto é entender que, de uma certa maneira, o impacto dessas relações trabalhistas na mulher é mais forte do que no homem, na maioria dos casos. Porque o homem ele não corre o risco... Porque, os alunos, quando a gente fala isso, parece uma coisa muito dura, mas é real. Muitos empregadores, se ele tiver que demitir um homem ou uma mulher, principalmente se forem pessoas jovens ainda, muito provavelmente ele vai demitir o homem, ele vai demitir a mulher, desculpe, porque sempre existe aquele medo do risco da mulher, né, risco aqui bem entre aspas, da mulher vir a engravidar e desfalcar a equipe de trabalho do indivíduo. Então a gente ainda tem na sociedade, mas também nas atividades laborais, muito dessa visão. E isso acaba impactando a mulher de uma outra forma, porque muitas vezes essa mulher é o clássico, né, a mãe solo que vive sozinha, sem ajuda, né, ajuda não, né, o cumprimento das responsabilidades do pai da criança, é aquela pessoa que tem que chegar em casa e ainda tem que ter a segunda, terceira jornada de trabalho, e tudo isso vai influenciar também nesse contexto do dano existencial. Porque, no mais das vezes, esse exemplo que a gente sempre trata, né, que você trouxe agora, do excesso de trabalho que gera o divórcio, socialmente, para a mulher, o divórcio ele ainda é algo mais severo do que o divórcio é para o homem. E dependendo da idade, também acaba influenciando. Então, a gente precisa de uma mudança social muito severa em relação a isso, mas também de uma mudança nas relações de trabalho. Então, eu acredito que todos esses pontos que você está trazendo, cara, eles ajudam muito a entender a importância de que as empresas tenham uma melhor consciência da sua atuação dentro do mercado como um todo, né? Sim, aqui a gente entra no compliance. Exato. Eu vou apenas fazer um link, Leandro, se você me permitir, com a questão da sexualidade. Pelo seguinte, muito bom. Olha só, você retirar da pessoa a condição dela ser ela própria, resumindo a existência dela, basicamente, a sua importância na engrenagem da atividade empresarial, caracteriza dano existencial. E por que isso? O tempo útil desta pessoa, ela praticamente, nos exemplos que eu dei, é trabalho, né? Então, ela se resume a condição de trabalhadora, não de pessoa humana individualizada, única no universo,
com sonhos, com vida social, com felicidade própria, não com uma felicidade pautada em satisfazer os interesses do empregador, e, no final das contas, uma pessoa que tem projetos de vida. Note, ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser apenas mais um elo da engrenagem, né? Exato. E a gente remete para o Chaplin, tempos modernos. Exato. Né? Tem que ser assistido por todo mundo também para compreender como era visionário Charles Chaplin. Ele, talvez sem pensar exatamente nisso, ele criou uma alegoria do dano existencial lá atrás. Mas observe, a pessoa, o homem em engrenagem, né? Se isso é verdade, imagine então você passar a ter que viver uma vida de mentira, porque se você revelar no meio social qual que é a sua verdade quanto à sua sexualidade, você sabe que será não só objeto de portas se fechando, como principalmente, mesmo enquanto as portas se mantiverem semi-abertas, porque o risco sempre ronda essa pessoa, você ser vítima de chacotas, ser vítima de pressões, ser vítima de olhares indevidos, de comentários maldosos e, muitas vezes, de assédio. E aqui é muito importante lembrar que o assédio sexual, que consiste naquele conjunto de pequenas lesões aos direitos da personalidade, que individualmente podem não significar lá grande coisa, mas que reunidos causam um grande estrago na vida da pessoa, um grande impacto emocional, né? Ele também é, sem dúvida alguma, e talvez um dos principais modos, ou uma das principais realidades de ofensa aos direitos da personalidade de alguém. Os danos, aliás, o assédio sexual e o seu reflexo danoso é um dos motivos, pensando quantitativamente nos pedidos, tá? De maior incidência de postulação de indenizações por danos extrapatrimoniais na Justiça do Trabalho. Porque esse ambiente que nós conhecemos tão bem quando pensamos nas escolas, o bullying, tão estudado, tão falado, trazido para a realidade do ambiente laboral. O trabalhador necessita do trabalho. Só que, para ele ir trabalhar, é algo absurdamente ruim. Tolerar o que ele vive, o preconceito que ele sofre no ambiente de trabalho, é algo martirizante. Eu garanto que a maioria dos trabalhadores que foge do que a heteronormatividade aponta no tocante ao que ele deveria ser, ao como ele deveria se sentir e agir frente à sua sexualidade, a maioria desses trabalhadores sofre problemas e sofre impactos tão grandes no tocante ao clima, ao ambiente que ele vivencia, em que ele vivencia o seu dia a dia laboral. Mas assim, tão impactantes a ponto, diria eu, de fazer com que esses trabalhadores formem uma população voltada a ter, na sua grande maioria, problemas como depressão, estresse, outros traumas e até um índice elevado de suicídios. Exato. É muito comum isso, dentre trabalhadores que têm que inibir a sua sexualidade ou têm que conviver com todo um ambiente de discriminação e preconceito que a sociedade e o mundo do trabalho acabam impondo a eles no dia a dia laboral, e não tem como fugir, porque aquele é o emprego que ele tem. Se ele procurar outro emprego, se bobear, piora a situação. Então, a pessoa envolvida nessa realidade, ela é fatalmente uma vítima de depressão, de formação de quadros, de traumas diversos, inclusive estresse pós-traumático, que é um dos quadros que mais se verifica no dia a dia dessas pessoas, e no final das contas, um índice diferenciado até de suicídio. Índices de desemprego causados por pedidos de demissão, que são, na verdade, concretizados como uma espécie de grito de liberdade do trabalhador, também são elevadíssimos. Muitas vezes com o trabalhador sabendo que a reempregabilidade será muito difícil. Nós vivemos uma época, ainda mais hoje com a pandemia, de uma improbabilidade de obtenção de empregos, não é? Antes nós estávamos com 14 milhões mais ou menos de desempregados aí, e já era difícil o emprego. Agora, então, por essas e outras, você falar de assédio moral na realidade laboral, pensando no assédio causado, motivado por questões atreladas à sexualidade. Isso chega muito perto, para não dizer que basicamente se imbrica com a realidade do dano existencial.
Porque muitas vezes a pessoa, para não sofrer isso, ela tem que escolher não ser o que ela é. E aí, como é que fica? Depois adoece, depois passa a perder aos poucos o campo da felicidade, não é? Que deixa de ser lá tão fértil na sua vida, e muitas dessas pessoas caindo realmente em situações que comprometem a sua própria existência, porque se aproximam de uma morte, se não uma morte biológica, uma morte espiritual pela via da depressão. Então, por essas e outras, o dano existencial é algo a ser estudado quando se fala em problemas pertinentes à discriminação e preconceito originados a partir das questões de sexualidade. Ele colocou uma questão muito importante sobre o que o empregador tem que fazer. Primeiro, o empregador tem que desenvolver políticas de conscientização na empresa. A minha pergunta é sempre a seguinte, quando eu sou chamado em algumas empresas para falar de assuntos como esse. O que você quer? Você está preocupado com a pessoa não torcer para o mesmo time que você torce, de futebol? Você está preocupado se a pessoa gosta do azul enquanto você gosta do verde? Você está preocupado se a pessoa é homem, se é mulher? Você está preocupado se a pessoa tem, na sua sexualidade, características que, por questão de gênero, por questão de orientação, não importa? Tem ali algum tipo de traço que você não considera correto? Você pode não considerar correto isso? Cabe a você, como empregador, considerar correto ou não algo que só interessa para a vida privada daquela pessoa? Você não estará invadindo a intimidade, a vida privada daquele trabalhador? É isso que você quer? Você quer apenas prejudicar alguém? Ou você, como empreendedor, quer um trabalhador que melhor produza? O trabalhador que, com mais veemência, vista a camisa da sua empresa? O trabalhador que traga resultados para o seu empreendimento, fazendo com que a sua atividade empresarial funcione da melhor maneira possível? O trabalhador que vai fazer entrar dinheiro no seu bolso, no final das contas. O que você quer? Segunda opção. É a segunda opção? Sim. Então, por que ter preconceito ao invés de analisar as habilidades da pessoa? Às vezes, habilidades que não estão latentes, não estão claras, mas ao perceber as sensibilidades que cada um tem de especial, podem ser desenvolvidas e você, com um pequeno investimento, conseguir colocar dentro do seu time, na sua equipe de trabalhadores, alguém que vai render assim, de forma muito superior àquilo que você poderia esperar. É isso que você deve buscar. Do lado contrário, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai perder boas oportunidades de contratação, porque tem capital humano excelente, independentemente da sexualidade. 2, você vai perder a oportunidade de diminuir o seu passivo trabalhista, porque nós falamos rapidamente aqui de dano moral, dano existencial, assédio moral, mas percebam, tudo isso, se comprovado, caracterizam danos, né, que no final das contas são reparáveis pela via indenizatória. E outra, aqui, voltando para o Código Civil, o empregador responde pelos atos dos seus empregados, prepostos, comitê, né? Então, perceba, se você tem alguém que trabalha para você, quer como empregado, quer por qualquer ordem de vínculo de trabalho que tenha sido estabelecida, se essa pessoa, durante ou em razão da execução de suas funções, a bem do seu empreendimento, cometer qualquer tipo de conduta, tiver qualquer tipo de ato, praticar qualquer tipo de ato, que resulte em danos a outrem, você, empregador, responde. E a responsabilidade é objetiva. Se isso é verdade, primeiro, você não ter nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Além de trazer uma ampliação absolutamente ampla e clara das possibilidades de escolha das melhores cabeças para o seu negócio, das melhores pessoas para as características que você busca, visando encaixar alguém ali na sua atividade empresarial. Além de você aumentar suas chances de ter melhores, vou chamar de colaboradores aqui, mas não gosto dessa expressão. Porque trabalhador não é colaborador, é empregado, ou é trabalhador autônomo, enfim, nada de colaborador. Isso é discurso capitalista. É discurso do capital para continuar ali podendo impor um massacre à vida. Quem colabora ajuda, né? Trabalhador não ajuda. Trabalhador quer o seu salário, quer seus direitos e quer respeito a tudo aquilo que é previsto na legislação. Concordo contigo. Exato. Note, você tem a chance de ter os melhores empregados. Pronto.
que vão ser, nossa, de valia inestimável para você. Além de você ter isso, você vai reduzir o risco, no final das contas, de ter um ambiente marcado por preconceito. E reduzindo esse risco, cairá também o risco de você vir a ser condenado a indenizar a vítima do preconceito. Então, sem preconceitos na contratação. 2, programas de conscientização, palestras, orientações, cartilhas, normas voltadas a conscientizar todos aqueles que são os stakeholders, né, da sua realidade empresarial. Sejam pessoas internas da empresa, sejam parceiros externos, que a política da empresa não admite preconceito de qualquer ordem, discriminações de qualquer ordem. Mais do que isso, fazer do trabalho, né, da sua atividade empresarial, via trabalho humano, um movimento inclusivo para outras coisas, para gerar público fiel, porque é um absurdo alguém consumir produtos ou serviços de uma empresa claramente preconceituosa ou comandada por pessoas que têm preconceito, que têm discriminação no que se refere às relações humanas. Isso é um absurdo, né? O consumidor consciente, olha só, tende a não consumir dessas empresas. Então, você passa a ter, numa conduta que seria natural, um diferencial no que se refere à conquista de consumidores. E, além de tudo isso daí, no final das contas, você tende a atrair parceiros com as mesmas características, de modo a expandir uma rede virtuosa que vai trazer não só redução de riscos de passivo invisível, porque ninguém sabe, não tem como você medir qual é o seu passivo potencial no que toca a indenização morais, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, o que você tem que fazer é reduzir os riscos de acontecer qualquer coisa que possa levar a algum tipo de dano moral pelo qual você responda na via indenizatória no momento da reparação. Perceba, mate esse passivo invisível com políticas que levem à redução, para não dizer a eliminação por completo, portanto, de qualquer traço de preconceito ou discriminação. Repreensão, sempre muito cuidadosa, respeitosa, mas houve um ato de discriminação, chama o empregado, chama o trabalhador e fala, olha, meu amigo, parceiro comercial, não faça mais isso. Repreenda de um modo discreto, mas registre que você agiu assim, porque lá na frente vai se defender dizendo, tudo que eu pude fazer, eu fiz. E mesmo assim vai responder. Mas tenho certeza que vai colaborar para diminuir o valor da indenização. E perceba, vai caminhando desse modo, pensando no interesse econômico, mas aos poucos construindo uma consciência social diferente, de respeito a algo que não te interessa. Né? Não interessa a sexualidade do outro para o empregador. Ponto. É isso. Aí o compliance. Então, estudar a questão da sexualidade dentro do compliance trabalhista é essencial. Olha como a gente ficaria 5 horas falando aqui. Não, e acho que esse fechamento que você faz agora é perfeito. Só para constar, cara, quando eu fico olhando para o lado aqui, que eu estou fazendo as minhas anotações, tá? Não é que eu estou maluco, não. Não estou prestando atenção no C. Mas eu acho que a gente fecha essa ideia que você trouxe com uma frase que eu tinha acabado de anotar aqui, que é uma coisa que é muito simples. Se o sujeito ainda não entendeu qual é a relevância do tema, entenda que é economicamente inteligente. Mas, no final das contas, haja dessa forma porque é o correto. Exato. Aprenda que é isso que tem que ser feito, é isso que a gente precisa e espera da nossa sociedade. Se você ainda não entendeu que e é compreensivo, que algumas pessoas ainda não tenham entendido. Vamos estudar, vamos aprender, vamos entender. Mas se você ainda não entendeu que é esse o certo, que você perceba que pelo menos é economicamente o mais correto, o mais adequado, o mais inteligente. E quem sabe, através disso, a gente possa construir uma sociedade melhor, uma empresa melhor, né? Pensando especificamente nesse caso. E dentro disso que você acabou de falar, hoje em dia é muito forte também a discussão das empresas que são consideradas, bem entre aspas, amigas da comunidade LGBTQIA+. Ou seja, são aquelas empresas que contratam pessoas da comunidade LGBT, são empresas que não restringem o acesso das pessoas LGBT, às vezes são empresas que produzem de forma direcionada até
para algumas comunidades LGBT. Então, assim, tudo isso acaba tendo uma influência. E é claro que a gente também não pode ignorar que algumas dessas empresas agem assim por mero interesse comercial. Mas aí já é uma outra discussão, né? Se discute muito também na área comercial, né, o que eles chamam de vanishing, que é uma forma de você limpar as besteiras feitas no passado para tentar introduzir as empresas nessa nova realidade. Se é que a gente pode chamar de nova, né, mas essa nova concepção de condução da realidade. Tudo isso passa pela ideia que você acabou de trazer do compliance, cara. Não tem como fugir. E me parece inteligente do ponto de vista da construção de uma nova realidade social na qual os riscos são menores. Você viver... Olha como todo mundo está ganhando. Quando a empresa tem uma diminuição muito clara dos riscos do seu empreendimento, a margem, para a gente não ficar utilizando aqui expressões em inglês, bem claramente, a margem que ela acaba tendo que colocar no preço do seu produto para fim de cobertura de riscos diminui. Então, no final das contas, o custo cai do produto e o preço cai para o consumidor. Caindo o preço para o consumidor, ela vai ter mais lucro porque ela venderá mais. Consequentemente, o resultado final será maior. Se o resultado final for maior, ela contribuirá mais para a previdência e com tributos. O próprio governo, ou melhor dizendo, o Estado aqui, acaba também se fortalecendo com recursos. No final das contas, perceba, um pequeno gesto no que se refere à iniciativa de organizar uma política de conformidade, compliance, né, adequada no que se refere ao respeito à sexualidade, fazendo com que haja uma redução de riscos, uma redução de custos e todo um conjunto de desdobramentos que, no final das contas, vão impactar até na inflação. Então, todo mundo está ganhando. Agora, o contrário mantém riscos, mantém passivos invisíveis, mantém pessoas adoecendo. Lembrando que depressão é doença e catalogada, e pode levar a afastamento com direito a benefício previdenciário, ou seja, nós pagamos a conta do preconceito do empregador, porque o empregado será afastado e receberá benefício, e afastamento por depressão normalmente é longo pra caramba. Sim. Então, e você quer ver uma coisa que é extremamente importante, que às vezes a gente não nota, cara? Eu até abri aqui para pegar o dado correto. Eu, há um tempo atrás, fiz uma palestra falando exatamente sobre as consequências econômicas relacionadas à questão da igualdade de gênero, né? De tratamento adequado de igualdade entre homem e mulher. Tem uma pesquisa de 2015 do Mackenzie Global Institute dos Estados Unidos que diz o seguinte, que se houvesse igualdade de gênero entre homens e mulheres, pensando só entre homens e mulheres, tá? Haveria um acréscimo no PIB mundial até 2025 de 12 a 28 trilhões de dólares. Eu não sei nem como é que escreve esse número, tá? Se for só nos Estados Unidos, isso é um outro estudo de 2017, que isso geraria nos Estados Unidos um acréscimo de 12,6 bilhões de dólares anuais. Ou seja, geraria um aumento, só a igualdade de gênero geraria um aumento do PIB norte-americano de 2,8%. Cara, é muita coisa. E a gente não está falando de nada fora do normal. A gente está falando aqui, nesse exemplo que eu estou dando, é do básico, do básico, do básico. A gente não está nem trabalhando com todos esses contextos técnicos que você está trazendo, do compliance, de como isso pode melhorar o desenvolvimento da atividade da empresa, da atividade do trabalhador, a maior produção, a diminuição dos riscos. Não está levando nem isso em consideração. Então, isso mostra como tudo está interligado, né? Como tudo está vinculado e como muitas vezes essa despreocupação de parte do empresariado ou essa não atenção a elementos que são tão caros pode custar tão caro, né? Fica até um pouco redundante, mas acho que é mais ou menos por aí. Não sei se me fiz claro. Eu concordo com você. E além de tudo isso daí que a gente colocou, tem um outro impacto que não costuma ser muito trabalhado quando se fala da discriminação por razão de sexualidade, que é a Lei 9.029 de 95. No Brasil, nós temos uma lei que até entre os profissionais de direito do trabalho, às vezes ela acaba sendo esquecida. É a Lei 9029, 9.029 de 1995, uma lei bem curta,
6 artigos, basicamente, resumem o que ela tem de mais importante. Percebam, essa lei ela foi criada especificamente para disciplinar as consequências de atos discriminatórios na relação de emprego. Ela traz, primeiro, que há, no caso, como consequência, o direito à reparação dos danos morais na via indenizatória, sem dúvida. Mas ela traz algumas outras coisas interessantes, Leandro. Uma delas, no plano do contrato de trabalho, direito à consideração que a dispensa foi preconceituosa e, portanto, nula. O trabalhador tem direito a ser reintegrado, se for comprovado que ele foi dispensado por motivo de discriminação. O empregador, se o empregado optar por isso, ele pode evitar a reintegração pagando ao trabalhador uma indenização do dobro dos valores que ele teria direito, não é, de salários entre o momento em que ele foi dispensado por discriminação, por ato discriminatório, até o momento no qual ele, no caso, aceita esse valor, tem a condenação da empresa de pagar este valor indenizatório. Então, se 1 ano se passou, a empresa paga 24 salários para ele e está indenizado caso ele opte por isso. Porque se o trabalhador insistir, ele tem direito a voltar ao trabalho e receber todos os salários do período de afastamento. Obviamente, respeitado o prazo prescricional bienal aqui, né? Contado da dispensa que foi do final do aviso prévio. Muito bom. Este é um ponto. Então, indenização, direito à preservação do emprego, então, não tem validade a dispensa discriminatória. Terceiro ponto, a empresa fica impedida de captar empréstimos junto a bancos oficiais. Está nessa lei. Olha só. E, por fim, aí não entra muito no campo do nosso bate-papo de hoje, mas pensando em discriminação contra a mulher, no sentido de exigir que ela pratique atos de esterilização ou aborte, isso foi criminalizado, inclusive, na lei. Então, várias consequências específicas de atos discriminatórios em geral. Ali ela elenca as hipóteses, os fatores de discriminação que ela considera a priori, que são considerados a priori, mas a jurisprudência e a doutrina majoritária já se consolidaram no sentido de que é um rol exemplificativo a qualquer tipo de discriminação que vai gerar a aplicação desta lei. Então, 9.029 de 1995. São coisas que... E, por fim, saindo do direito e voltando à lógica da vida humana, trabalhador que é bem tratado produz mais, hein? Então, no aspecto sociológico, no aspecto humano e no aspecto jurídico, tudo isso regado pela dignidade da pessoa humana, olha, só tem vantagens. Mesmo que o empreendedor não seja um empreendedor consciente do ponto de vista, vamos chamar de espiritual, não é da consciência humana, mas que seja alguém guiado por razões econômicas. Me parece que já é um começo. Lá na frente, é que a prática de políticas de, não digo tolerância, porque outra coisa que eu não aceito é falar em tolerância no que se refere à questão de sexualidade. Eu não tenho que tolerar nada, não me interessa, é problema do outro. Então, perceba, no que se refere ao contrário de intolerância. Sabe o que tá sendo insuportável? É que tudo o que você está falando é exatamente aquilo que eu falo para os meus alunos. Assim, parece que a gente combinou, porque está tudo muito no mesmo sentido. Você não precisa tolerar aquilo que não atinge a sua vida, você só precisa respeitar, você não precisa aceitar porra nenhuma. Viva a tua vida e deixa que outra pessoa viva dela. Né? Desculpa ter te interrompido, mas assim, aqui, a tua frase agora ela foi muito, muito, muito ali no cerne do que eu sempre discuto com eles. E a sua palavra agora trouxe o que eu iria falar para fechar, que é o seguinte, não é tolerância, é respeito. E nós somos obrigados a respeitar? Somos. Porque não existe sociedade fraterna sem respeito, não existe sociedade livre, solidária, sem respeito. A palavra respeito, ela tem uma proximidade com a noção de empatia, de você se colocar no lugar do outro. Né? Isso não é só a regra de ouro da filosofia mundial, não é? De todos os tempos, atemporal. Não faça ao outro o que você não queria que fosse feito a você. A primeira e maior das regras de ouro. Não. Isso vai além. Isso é uma regra jurídica. Porque se você fizer ao outro algo
indesejado e causar prejuízo, você repara isso, tem dever de reparar. Então, essa lógica, né, que a gente traz lá do direito romano, os 3 princípios básicos de um piano, né? Não cause, dê a cada um o que é seu, não cause, faça ao outro aquilo que você não gostaria, você e não cause prejuízo ao outro. Então, perceba, é isso, é basicamente isso. Se você seguir essa lógica, em termos econômicos, políticos, sociais, você não só resolverá a sua vida de um modo melhor, como encaminhará um círculo virtuoso. E eu vou repetir, do ponto de vista econômico, seja frio, não tem problema, porque com o tempo a sua frieza vai desaparecer, seus atos vão ficar. A gente vai criando pessoas que vão aprendendo a respeitar o próximo, a respeitar os direitos alheios, a perceber que direito não se divide em ramos. Estamos falando de direito do trabalho, mas percebam o quanto que nós devemos, né, da teoria geral do direito privado, da teoria geral das obrigações, da teoria geral dos contratos, e poderíamos beber em outras fontes. Direito de família tem muita coisa boa para a gente trazer também para cá, para, no final das contas, construir algo que, modernamente, né, é estudado com expressões em língua estrangeira, compliance. O que é compliance? Você planejar a melhor forma para você cumprir tudo que você tem que cumprir. Você ser um bom cumpridor de obrigações. Agora, a arte do compliance é complexa, porque nós temos tantas obrigações e nós temos tantos problemas como esses aqui, que fogem do direito positivo, que, no final das contas, um bom plano de compliance exige, antes de qualquer coisa, você conhecer a pessoa humana. Né? E muitas... Você concorda comigo que se a gente tivesse uma sociedade mais bem instruída, de forma geral, estou falando de instrução acadêmica só não, mas uma sociedade mais bem instruída, empresários e empregadores mais bem instruídos, você não precisaria ter compliance, no final das contas. O compliance, a gente... Eu não sei se você tem essa sensação, mas assim, o compliance parece que surgiu nos últimos anos como se fosse assim, a ideia mais inovadora do universo. Cara, o compliance, no final das contas, se for fazer uma analogia bem pobre, é aquela sua tia mais velha que sempre te deu conselho para você não fazer besteira, porque ela sabia um pouco mais da vida, ela tinha vivido um pouco mais, é o teu irmão mais velho, é o teu pai que te deu orientação, sua mãe. Só que né, no mercado de trabalho, né, e em outras áreas também, não só no direito do trabalho, em razão de todo esse déficit que existe na administração pública, no direito do trabalho, no mercado de trabalho, nas empresas e por aí vai, houve a necessidade de se constituir um profissional ou um grupo de atividades para lembrar as pessoas que elas não devem fazer coisa errada. Muitas vezes coisas que elas falam assim, não, eu sei que não pode fazer, mas não pode mesmo? Não, cara, se não pode, não pode. Eu fico até às vezes um pouco incomodado que algumas das medidas de compliance que a gente vê são medidas que eu falo assim, não é possível que alguém tem que dizer para o empregador, né, no nosso caso aqui, no nosso bate-papo, que ele não pode ter práticas segregatórias. Porra, não é possível. E você precisa avisar o cara. É uma coisa que é surreal, cara. Na prática, é necessário. Porque quando você avisa ele e impõe que ele deve ter uma política bem organizada, no plano objetivo, de conscientização, você acaba impedindo que a falta de sensibilidade dele... Porque até hoje, eu não quero politizar, mas eu acho que todos imaginam. Nós temos pessoas que ocupam postos importantíssimos que acham que é normal você virar para uma pessoa e falar, ô fulano, pela sua característica, vamos pensar, de cor, sua origem, não é? Ou então, seu gênero, questões atreladas à sua sexualidade, perceba, não existe isso. Brincadeiras, né? Brincadeira só existe quando todo mundo que está envolvido acha legal. Quando você fala alguma coisa jocosa, que alguém se sente mal com aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma ofensa. Então, é isso que o ser humano tinha que desenvolver. Enquanto a gente não chegar nesse, vamos colocar, padrão geral de comportamento, o compliance é importante. E o compliance, né? E o compliance tem uma outra coisa interessante, importante, eu concordo com você que é uma ideia boba, porque todo mundo tem que conhecer as suas obrigações, né? Tanto positivadas quanto não.
Mas... E só para completar, cara, eu não estou diminuindo a qualidade da compliance, ou a validade, ou a necessidade, que os alunos entendam isso. É interessante e é importante pra cacete hoje, mas é que, em tese, não precisaria acontecer. É a mesma coisa, e só para completar, os meus alunos já me ouviram falando disso. Uma das coisas que mais me incomodam é a gente ter que falar de políticas afirmativas ou de ações afirmativas. É o reconhecimento cabal da incapacidade. A política afirmativa nada mais é do que você falar, mais uma vez, aquilo que já foi dito, para que aquilo que foi dito seja cumprido. Porra, eu não sei, pode ser porque eu sou velho, mas na minha época, quando meu pai falava uma vez, era suficiente, não precisava repetir. Só que a gente vive numa sociedade em que algumas leis, alguns aspectos legislativos, eles estão postos, não são cumpridos, e aí você fala assim, já que eles não estão sendo cumpridos, vamos criar uma lei falando que para cumprir aquilo que tem que ser determinado, e muitas vezes na própria Constituição. Então, eu entendo a necessidade de que a gente tenha essas medidas de afirmação de conceitos, mas no meu íntimo, é uma coisa que me incomoda demais eu ter que exigir, ou criar uma lei, ou uma medida, ou um procedimento, para exigir que a pessoa cumpra aquilo que ela tem que cumprir. Então, é isso que eu estou reclamando aqui nesse nosso bate-papo. Não estou falando mal do compliance, nem das ações afirmativas. Estou falando que o conceito que está por detrás disso é o que incomoda na nossa conversa, né? Isso prova o quanto que nós ainda somos criaturas que temos que nos desenvolver, né? É isso, eu concordo plenamente com você. A questão do compliance também se justifica pelo número absurdo de regras que nós temos positivadas, né? Medidas, atos, portarias, leis, e o empresário não é um profissional do direito. Então, há ali uma equipe multidisciplinar, a rigor, uma espécie de uma cartilha para garantir que aquele empregador vai cumprir com tudo que lhe é imposto, né? Me parece, de um certo ponto de vista, algo ainda, infelizmente, necessário. Leandro, tem uma pergunta aqui. Posso responder? Manda lá. Claro, deixa eu ver só aqui o que é. Acho que foi a Michele que mandou. Michele faz parte do nosso grupo de pesquisa, ela já é formada, já é advogada, ela está... Será que já sabe? Aí, a Michele está aí. Já fez uma cadeira comigo na pós-graduação e ela está perguntando aqui bonitinhamente. Tudo bom, dona Michele? Tudo bem. E você, professor? O capítulo da CLT que trata da proteção ao trabalho da mulher promove a igualdade material ou coloca a mulher como uma pessoa frágil que necessita de proteção? Só para constar, Gilberto, esse é o tipo de pergunta que eu estou acostumado a receber dos alunos, tá? Então, a gente só repassa o carinho nessa hora. Eu só queria falar uma consideração. Eu fiz essa pergunta, professor, porque eu fui a um evento e eu apresentei um artigo e uma das professoras, uma professora da PUC de Minas, ela falou que esse capítulo, na opinião dela, ele era um capítulo que discriminava o homem e colocava a mulher em posição de vulnerabilidade. E assim, logo nas minhas pesquisas iniciais, eu sempre achei, não, tem que ter esse capítulo é o correto, mas depois que ela falou isso, meio que virou a chave, assim, sabe? Eu queria saber a opinião do senhor. Se esse capítulo promove a igualdade material ou apenas trata a mulher como uma pessoa vulnerável. E eu já vi também falar que esse capítulo também faz com que o empregador possa demitir a mulher com mais facilidade. É isso. Vamos ver se eu consigo responder a contento para você, tá? Se não, continua perguntando que a gente chega lá. Vamos lá. Seguinte, essa pergunta, esse tema é muito polêmico. Muito polêmico. Opinião minha, que adoro estudar esse tema. Eu também. Note, o capítulo é indispensável. Eu concordo com todo o respeito do mundo daqueles que dizem o contrário. E partem de algumas premissas jurídicas, econômicas e sociais respeitáveis. Premissa jurídica, igualdade, que o artigo 5º fixa homens e mulheres no plano constitucional. Ponto. Segundo ponto, sociais. Quando você protege demais alguém, você torna, não é, um tanto quanto maior o grupo resistente à contratação dessa pessoa. Econômico. Você acaba gerando um custo maior para o trabalho da mulher, o que faria com que houvesse uma predileção pelo contratar de homens nas relações empregatícias. Obviamente que eu estou resumindo, eu estou tentando simplificar algo que é bem mais complexo, tá? Mas vamos lá. Tudo bom. Vamos desconstruir? Constituição Federal fala em igualdade, mas eu tenho que lembrar de novo que
bom e velho Aristóteles. Rui Barbosa, aqui, ele plagiou Aristóteles, né? Brincadeira, ninguém repete. Plagiou. O seguinte, que justo, né, ser justo, vem de igualdade, de tratar igual os iguais e desiguais os desiguais, de suas desigualdades. Então, a noção de igualdade material e igualdade formal, que é aristotélica, e para muitos até vem de antes, vem de Platão, etc. Muito bom. O que acontece? Primeiro ponto, vamos pensar em casos. Será que o homem e a mulher, eles têm exatamente a mesma condição pessoal no histórico da sua vida? Hoje em dia, tem gente que fala assim, não, o homem tem que dividir com a mulher todos os afazeres, não por um acordo, por uma questão natural, porque são iguais. Não existe mais afazer de mulher, afazer de homem. Eu concordo plenamente. Mas tem coisas que não tem como, né? Vou te dar um exemplo. Amamentar. Sim. Ter o bebê. Engravidar. Não tem como. Aí vem a pergunta. Mas a mulher pode, livre que é, não engravidar. Pode. Por decisão dela. Sim. Pode o empregador funcionar o emprego, a mulher se comprometer a não engravidar? Não pode. Imagina, é absurdo. Não existe isso, né? Então, perceba, a rigor, indo de modo direto ao ponto, não tem como você falar que homens e mulheres são iguais a partir desse aspecto já. Nesse sentido, eu quero dizer, no sentido das coisas da vida. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como é que você resolveria esse problema? Modelo alemão. Já chegou a dar uma pesquisada como funciona na Alemanha? Não cheguei. Mas Licença maternidade pode ser dividida, é muito mais longa, e pode ser dividida entre marido e mulher. No Chile, por exemplo, eles impõem que haja essa distinção, que o homem exerça um período e a mulher exerça outro período. É um prazo mais longo, mas ambos têm que exercer. Tanto no Chile, na Suécia, em inúmeros lugares que tem essa divisão que o Gilberto está trazendo. É isso aí. Então, por exemplo, vamos pensar em um ano de licença, que em vários países até supera isso. Na Alemanha, você pode ter bem mais tempo que um ano. Mas vamos lá. Com 4 meses. A mulher fique 120 dias. Imagine que a mulher fique 2 primeiros do ano. Recuperou condições, ela tem que voltar ao trabalho. O marido sai por 2 meses. E depois volta, depois vai o marido. Você consegue fazer isso, né? Então, são algumas medidas que são absolutamente possíveis. A título de exemplo só, para você manter uma proteção necessária à mulher e, de um outro lado, você também dar alguma resposta social que diminua esse risco da predileção pela contratação de homens. Que outra coisa importante? Ampliar os direitos no tocante àquele empregado que adota. Porque se o homem adotar, ele tem que ter o mesmo direito no que se refere à licença que a mulher. De modo tal que o empregador ele não vai ter nunca de quem é que pode vir a ter essa licença. Se homem, se mulher, não importa. Né? São regras que você pode estabelecer e que já tem experiência fora do país, dando certo, que diminuem, que mitigam isso. Outra regra protetiva desse capítulo, Michele, é peso máximo que pode um homem carregar e peso máximo que pode uma mulher carregar. Eu sei que tem mulheres fisicamente muito mais fortes do que certos homens, mas vamos lá, exceção. A regra é que a estrutura corporal física do homem aguenta muito mais peso para carregar do que mulher. Não é justo que nos limites, e isso é uma proteção a qualquer trabalhador, o limite de peso que um trabalhador pode carregar seja um pouco maior para o homem do que para a mulher, não é? Então, existem essas regras. Os intervalos que a mulher tem para amamentar o filho. Tem que ter. Porque, caramba, é interesse de toda a sociedade que todas as crianças sejam saudáveis. O custo, para esquecer o lado espiritual, o lado afetivo, o lado da bondade. Sim. Vamos pensar em custo social. O custo social de crianças doentes é de todos nós, cai nas costas do SUS. Não interessa para ninguém. Então, vamos pensar, de modo frio, é do interesse da sociedade economicamente que todo mundo tenha, todas as crianças tenham um início de vida
desenvolvida do modo adequado. E nós sabemos a importância que tem a amamentação. Então, tem que se dar. Será que essas regras, elas são exageradas? Elas deixam a mulher numa condição de fragilidade? E tem uma outra regra, que aqui sim, essa talvez seja a mais polêmica de todas, do antigo artigo 384 da CLT. Ele foi suprimido da CLT pela reforma trabalhista de 2017, pela lei 13467 de 2017, que eu chamo a lei do horror, né? Essa lei, ela é um negócio assim que não tem nada que salva, não. É um negócio forte sério. E olha, ouvindo isso de um cara que defende a MP 936, hein? Essa medida provisória de redução de salários, eu defendo. Nós publicamos livros sobre isso. Eu tive o prazer de escrever com o professor Fabiano Zavanella e com a professora Priscila Simonato. Nós três escrevemos comentários artigo por artigo sobre a MP 936. Eu defendo que tem que poder mesmo suspender, que não é inconstitucional. Olha só, mesmo com esse pensamento, eu vou te dizer, reforma trabalhista não salva um artigo. É um horror aquela lei, né? Em todos os sentidos. Vamos lá, colocando isso daqui, artigo 384, era aquele artigo que garantia apenas à mulher 15 minutos de intervalo antes de começar a hora extra. A mulher vai começar a hora extra. Então, antes dela começar, tem 15 minutos de intervalo e começa o período de horas extras. Homens não tinham esse direito. O ministro Toffoli relatou processo que chegou no STF para discutir a constitucionalidade deste artigo. O ministro Dias Toffoli deu o seu voto e conduziu a decisão no sentido de reconhecer constitucional. Por quê? Diga uma coisa, para 60% das famílias, eu estou sendo bem tranquilo ainda, hein? 60% das famílias. Se o homem atrasa para chegar em casa, o que acontece? Nada. E se a mulher atrasa? Quando ela chegar em casa, vai encontrar tudo de ponta cabeça. Mas isso fortalece a manutenção do status quo da mulher. Muita calma nessa hora. Nós temos que mudar os paradigmas culturais, mas não as culpas do sofrimento das mulheres hoje. Porque você vai chegar em casa e você vai ser apontada socialmente, você vai isso e você vai aquilo. Parou. A mulher, ela ainda vive uma situação que exige da sociedade o reconhecimento que ela tem que ter mais direitos, sim. O dia que a gente chegar numa igualdade real que é possível, eu não consigo entender como no século XXI ainda não se faz isso. E falo isso com o fígado. Eu tenho 2 filhas. A minha mais velha se forma esse ano, Leandro. 22. Se forma esse ano na faculdade. 22, cara. A mais nova está com 17. Então, eu tenho 2 meninas. E eu sou um feminista de mão cheia, Michele. Eu digo que as mulheres têm que dominar o mundo. Então, note, não é apenas com o fígado, mas pensando agora com a razão. As mulheres, elas não são diminuídas pela proteção legal. Elas são protegidas em um reconhecimento do sistema, a mediunidade da sociedade brasileira ainda, no discurso da igualdade. Vou te fazer uma pergunta. Nos eventos que você frequenta, sempre existe paridade entre homens e mulheres? Não. Agora, eu acho que em relação à raça é muito pior. Muito pior. Por exemplo, eu fui num evento, acho que de 30 anos da Constituição, e você via quem estava servindo o café dos palestrantes eram pessoas negras, e só tinham palestrantes brancos, tinham homens e mulheres brancos. E a pessoa que estava servindo o café eram pessoas negras. Mas observe, aqui sem crítica, Michele, aos organizadores, tá? Porque Leandro organiza evento, eu também. Sim. Às vezes a gente conseguir a paridade. Não porque você não procura, não é isso. É que às vezes o tema em si, ele tem só mulheres entre as principais especialistas ou só homens entre os que estão escrevendo sobre o assunto. Mas 30 anos da Constituição, será que não tem nenhum especialista negro que fale de direito constitucional? Vamos chegar lá. É um tema tão amplo. Sim, eu digo, dependendo do evento, fica difícil de você ter a paridade. Então, vamos respeitar, né? Não é sempre. Agora, quando possível, por que não, né? Exato. Eu acho que ter cuidado com paridade, etc. e tal, vai conduzir a discussão. Então, tem que ser respondido a pergunta. Deu para responder? Deu sim. Tá. Nossa, 6 horas sobre esse assunto de direitos da mulher, porque é algo que tem muito o que falar. É um assunto inesgotável, assim, não tem como
Esgotar em um. Eu discordo que diminua. Eu acho que a mulher tem que ter... Perfeito. Assim como eu acho, e é tudo achismo, não é nem entendimento, tá? Eu acho. Certas vertentes, né? Eu considero que a questão racial também exige proteção. Eu sou ainda defensor de uma política de proteção, né, para fim de facilitar a entrada, por assim dizer, em igualdade de condições no mercado de trabalho, todas as populações que são vítimas de preconceito e discriminação. Porque não adianta você ter apenas um produto, ter apenas uma solução para combater agora o preconceito, dar agora acesso, não fazer nada aparelhado. Por exemplo, não adianta eu pegar e garantir sistema de cotas para a universidade e o ensino fundamental e médio. Eu tenho que conseguir, a médio prazo, fazer com que todo mundo tenha a mesma condição de acesso a uma universidade, porque teve uma formação básica muito boa, porque teve de alimentação muito boa, porque teve educação formal, alimentação, moradia, lazer, enfim, os direitos sociais do artigo 6º, o mínimo existencial. Bom, é isso, essa mudança na base da sociedade, na realidade da sociedade, desde lá do começo da formação, acesso à saúde pública de qualidade, etc., etc., lá na frente vai poder derrubar as medidas afirmativas. Por quê? Você igualou, no plano das condições da conquista, cada pessoa humana pelo simples fato de ser pessoa humana, independentemente de origem, credo, raça. Entendeu? É o que eu penso. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que... vão ser obrigados a ter todas essas medidas afirmativas, como a gente falou agora há pouco, para efetivamente conseguir chegar no futuro a esse fim. De regra, todas as políticas afirmativas, elas têm, por essência, serem medidas provisórias, temporais, limitadas a um espaço de tempo. Mas, enquanto a gente não consegue a efetivação dessa igualdade, essas medidas vão acabar sendo necessárias. Não vai ter como a gente fugir disso, pelo menos num futuro muito próximo, pelo que a gente, infelizmente, tem visto. Provavelmente, meu irmão. Eu concordo com você. É isso aí. O Gerson fez uma pergunta ou uma colocação, Leandro? Acho que é mais uma colocação aqui. Deixa eu confirmar aqui, mas pelo que eu vi aqui, ele falou que esse artigo foi, mesmo assim, tendo sido criado num período em que prevalecia a ideia do patriarcado, do sexismo e machismo, existia esse artigo pensando nessa necessidade das mulheres, né? Eu não entendi o comentário seguinte dele. Acho que essa questão de qualificação, perfil, é uma forma de excluir. O que será que ele quis dizer com isso? Jacinho, se você estiver por aí, pode falar, cara, mas pelo que eu entendi, exatamente nessa... você sedimentar as características de alguma forma para tentar impedir que a pessoa tenha o acesso a algumas condições de trabalho. Acho que alguma coisa nesse sentido. Pode ser. Eu acho assim que impedir que a mulher tenha acesso ao mercado de trabalho pelas proteções, não acredito que tenha sido a intenção. Não. Aqui, ó, Gerson apareceu. Vamos lá, fala aí, Gerson, tudo bom, querido? Tudo certinho. Eu estava me referindo em relação à sua colocação de perfil de pessoas para comporem bancas de congresso. Engraçado que hoje mesmo, surgiu no grupo de WhatsApp que eu faço parte, a indicação de um processualista negro que tivesse mestrado e doutorado em Direito, para participar de um congresso que vai ser composto, na maioria, por ministro. A primeira coisa que eu quis perguntar, essa pessoa que está me perguntando, foi a seguinte questão. Será que todos os ministros que vão compor as mesas têm mestrado e doutorado? Ah, não, mas são ministros, entendeu? Aí já é uma forma de excluir. E como é que a gente vai pegar, historicamente, pessoas que sempre estiveram à margem da sociedade, excluídos socialmente, economicamente, politicamente, e sem exceção, exclusivamente na área da educação, para exigir o perfil dessa pessoa com mestrado, com doutorado, já é uma forma de excluir. E quando eu ouço uma situação dessa, nesse sentido de que não encontra um perfil, não encontra uma pessoa qualificada para compor aquele determinado evento, para mim, já fica mais claro ainda a manutenção de um sistema e do próprio racismo que impera nas relações, que termina até naturalizando. Porque se você for sempre buscar um perfil de um sujeito desse assim, é justamente o perfil contrário às estatísticas, né? Foi nessa colocação. Eu acho que ou você não entendeu ou eu fui infeliz. De qualquer forma, eu fui infeliz. Né? O que eu falei,
porque você não compreendeu. Oi, eu até te confesso que você foi feliz, porque soou para mim, no outro lado aqui, uma situação assim, poxa, faz uma forma de referendar a exclusão. Não, porque não foi, Gerson, no sentido de titulação acadêmica que eu falei. Vou dar um exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo fácil para você. Imagine o seguinte, eu tenho uma verba X para fazer um evento. Tudo bem? E na minha localidade, ali mais próximo, para fazer o evento, eu tenho tais pessoas. São aquelas pessoas que eu tenho porque eu não tenho condição de trazer ninguém de longe. Por exemplo, às vezes eu não tenho naquele momento como, por aquelas pessoas, montar uma formatação que seria o ideal, que seria observar exatamente todas as formas de participação equitativa, né, para poder fomentar a igualdade. Porque a rigor, na minha opinião, eu defendo isso, um evento, qualquer evento que leve à reflexão, à discussão no plano das ideias, eu não deveria me pautar por critério nenhum de gênero, raça. Por que não? Porque todos são iguais. Esse é o problema. Só que hoje, nós estamos muito longe disso ainda do ponto de vista social. Então, nós temos que ter medidas afirmativas no sentido de ir aos poucos forçando uma situação, criando uma situação que, com o tempo, se torne natural, você entendeu? É isso que eu quis dizer. Quando eu falo de não ter alguém... Porque não ficou claro na hora, quando você falou isso, você falou assim, não encontra pessoas com esse perfil. A questão, na verdade, é a carência de dinheiro para montar uma estrutura para chamar essas pessoas. Exemplo. Isso é um exemplo. Ou então, vamos lá, eu tenho 3 pessoas que falam sobre o assunto, com toda a titulação e tal. Porém, eu tenho 3 não, eu tenho X pessoas, muitas pessoas. Mas eu tenho 3 pessoas que vivenciam isso. Aí eu estou falando de lugar da fala. Tudo bem? Se eu tenho um lugar da fala, por exemplo, eu vou abrir mão do lugar da fala para poder, de repente, montar um evento preocupado com formalmente criar ali uma participação que, no final das contas, vai colocar em segundo plano o lugar da fala, entendeu? Depende muito do momento. Então, nem sempre eu quis dizer, dá para você fazer o exato, o perfeito. Mas, lógico, tem que se perseguir sempre a formação mais plural possível. Foi só nesse sentido. Às vezes, é melhor você abrir mão. Vou te fazer uma pergunta agora. Bate pronto. Se você fosse num evento para ouvir uma palestra sobre preconceito, não é? Sofrido por um transexual no que se refere à atividade como advogado. Tranquilo? Um juiz, sei lá. Quem que você preferiria ouvir? Um grande estudioso do assunto, pós-doutor, livre docente, ou você preferiria ouvir um advogado que passou por isso? O que acontece assim, entendi, o lugar da fala todo mundo tem. Eu acho que a questão é que quando você fala daquela localidade social, daquela vivência que você traz, você termina trazendo mais dados e dando mais exemplos próximos da realidade. O professor Leandro mesmo foi professor da gente de raça, gênero e políticas afirmativas. No momento que a gente, quando fez a inscrição, pensou que seria até uma pessoa negra falando sobre esse momento. Ele foi a pessoa que quebrou todos os modelos, mostrando que todo mundo pode falar de qualquer lugar. Você não pode levantar a bandeira de um grupo que você não pertence, entendeu? Mas você pode sustentar, falar aquele coisa assim. Então, eu acho que essa questão de lugar de fala tem que observar, todo mundo tem, todo mundo pode falar, você não pode se fazer como representante daquele grupo, entendeu? Então, no seu caso específico assim, por exemplo, se viesse uma pessoa com uma qualificação dessa, mas que trouxesse informações imparciais e dados que realmente refletissem a realidade de uma forma exposta academicamente, para mim não teria nenhum problema. Claro que a representatividade importa, entendeu? Você precisa se ver em determinadas situações. Eu acho que a gente consegue conciliar a ideia. Assim, na minha visão, vocês estão falando exatamente a mesma coisa, vocês estão exatamente no mesmo plano. Penso eu. A ideia é claro que a gente precisa de representatividade, só que o que a gente não pode é ter as representatividades forçadas, como a gente discute lá, né? É a apresentação só porque precisa compor a cota. A gente precisa ter pessoas com qualidade plena para estarem presentes de forma real em todas as situações. Não sei se foi exatamente esse o ponto que o Gilberto tocou, mas é muito difícil em alguns momentos você conseguir realizar eventos, e não estou protegendo ninguém, você sabe da minha dificuldade, porque muitas vezes você ou não conhece, ou não tem contato, ou não seria
não teria acesso a essa ou aquela pessoa, mas, é claro, a gente tem que ter a representatividade, sim, e a gente tem que ter a possibilidade de que todas as pessoas tenham a qualificação técnica para que a gente consiga que todos os grupos possam falar dentro de todos os eventos. O que é complicado, como Michele trouxe e Gilberto falou agora há pouco, é você ter um evento falando sobre direito constitucional, que é um tema bastante amplo, e você não trazer ninguém com outras características. Aí eu concordo, mas quando há uma especificidade, aí a coisa fica um pouco mais difícil mesmo, nem sempre a gente tem condições e acesso de trazer pessoas de outros lugares e que se enquadrem nisso, mas na minha visão, acredito que a conversa ela é confluente, sim. A gente precisa ter qualificação de todo mundo, ter representatividade e todo mundo podendo falar sobre todos os temas. Acho que, pelo menos no meu sentido, a gente está tratando de um tema de forma igualitária no final das contas, né? O importante também é fomentar essa diversidade, né? Porque, por exemplo, assim, eu vou falar na área trabalhista, pelo que eu percebo, acompanho, sempre são as mesmas pessoas, são profissionais qualificados, visões importantes mas também a gente precisa ver outras experiências de vida, porque muito que você leva da sua experiência, você leva para a sua atividade prática. É isso mesmo. É o que a Gabriele está falando aqui. A Gabriele mandou mensagem aqui do lado e falou mais ou menos isso. É claro que seria interessante você ter a visão meramente acadêmica, a visão da realidade social e por aí vai. É claro que isso. Mas eu acredito que vai chegar um dia que a gente vai conseguir ter tudo isso no mesmo bolo, sem a necessidade de fazer essa distinção. Porém, como Gilberto trouxe agora há pouco, por enquanto, infelizmente, a gente precisa de cotas para todas as minorias, para que essas minorias sejam ouvidas e se sintam representadas, que é o que Gerson trouxe. Acho que é mais ou menos nesse contexto como um todo, né, Gilberto? Gerson, só para você ter uma noção de como eu concordo com você. Eu sou negro ou sou branco? Né? Eu sou homem ou sou mulher? Eu sou hétero ou sou homossexual? Perceba, na verdade, eu não represento nenhuma minoria. E eu estou falando de todas elas hoje. E me sinto em condições de fazê-lo, senão não teria aceito o convite do meu querido amigo Leandro. Né? Eu concordo com você. E vou dizer mais, eu acho que no processo de convencimento é muito mais fácil haver o convencimento por alguém que está no grupo daqueles que têm características que levam, via de regra, à discriminação. Em outras palavras, o branco normalmente discrimina, não é isso? Aquele que tem melhores condições sociais, o homem, o hétero. Então, perceba, é muito mais fácil um homem hétero, né, um homem branco, hétero, etc. e tal, ou seja, que a rigor não teria lugar de fala, convencer um outro que ele está sendo estúpido em ter discriminação, porque não existe razão de ser, do que propriamente aquele que tem a dor. Porque o que tem a dor sempre vai ser apontado. Ele está falando porque interessa para ele. Isso é fato também. Então, toda fala tem o seu lugar e a sua importância na construção. Eu entendo que você compreender exatamente o problema, no que se refere ao que ele representa na vida da pessoa que sofre o processo discriminatório, é só ouvindo ela. Agora, a partir disso, o legal é que cada vez mais pessoas com mais características diversas levantem a bandeira de não existir nenhum tipo de preconceito, ainda mais numa relação de extrema essencialidade para que a pessoa sobreviva, que é a relação de trabalho. Né? Então, é assim que eu penso. Então, por essas e outras, eu acho também que nós estamos falando a mesma coisa, eu e você, Gabriel, né? Gerson, desculpe, querido. Mesma coisa. A Gabriele termina aqui, ela complementa dizendo o seguinte, que existem alguns temas que são mais direcionados, que deveriam ser discutidos mais especificamente, né? Ela traz aqui a questão do aborto. É claro que a gente vai ter que sempre fazer uma divisão que ela é lógica nesse contexto, no seguinte sentido. A discussão acadêmica, ela tem uma característica que é diferente da discussão relacionada à vivência da pessoa. Obviamente, eu jamais vou poder falar sobre a dor do parto, mas isso não me impede de discutir sobre o tema das dores do parto. É claro que tudo isso vai ter que ser analisado de uma forma sopesada. Então, acredito que a gente está trabalhando na mesma esfera de conversa. Cara, deixa eu só te fazer um comentário aqui que eu notei agora. O nosso bate-papo está tão tranquilo, está tão profícuo, que a gente está nessa conversa há 1h40. E eu já tomei teu tempo
além daquilo que a gente combinou. Eu vou fazer um pedido de desculpas para os alunos e para você também, mas se alguém tiver mais alguma pergunta para mandar, eu encaminho depois para o Gilberto. Mas, cara, desculpa por ter estendido esse nosso bate-papo, além da conta aqui. Eu fiz um bate-papo com os alunos de uma universidade que eu tinha dado aula anteriormente, né? A conversa rolou. A gente estava com 2 horas de conversa. Um aluno fez o comentário / brincadeira. Estava virando uma live do Gustavo Lima, né? Com horas a fio. Então, para não te exigir de ti mais do que eu havia pedido e não abusar da amizade, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, encaminhe aqui para a gente, eu encaminho para o Gilberto, mas vou começar a me encaminhar aqui para o fim em razão do adiantado da hora. Tá? Adorei a conversa, adorei a participação dos alunos, Michele participou aqui, obrigado, Gabriel. Gabriel falou que nem se compara, que aqui é muito melhor. Ainda bem, nós não cantamos, né, Gilberto? Então já está valendo. Mas agradeço de... Não entendi, cara, desculpa. Para quem gosta de rock and roll, né? O referencial é o Gustavo Lima, pô. Caramba. A gente tem que mudar, mas não tem erro. Eu agradeço demais a presença de todos os colegas que acompanharam aqui, a participação especial de Gabriele perguntando, de Michele falando e de Gerson falando também, mas, obviamente, faço um agradecimento mais do que especial ao meu querido colega Gilberto Fratello, como sempre nos tratou. Cara, muito obrigado pelo bate-papo, adorei poder fazer esse diálogo contigo. Deu para perceber que se a gente for destinar a nossa atenção ao direito do trabalho, dá para discutir milhares de temas aqui, milhares de assuntos. Eu trabalho a vida, eu quero falar do direito civil. Sempre foi. A galera de contratos, PO, hipoteca, anticrese. Por isso que a gente destina a nossa conversa aqui a falar de sexualidade em todos os seus ramos, em todas as vertentes atreladas ao direito. É isso que faz o nosso grupo tão diversificado, o nosso grupo tão complexo e completo. Então, essa possibilidade de poder tratar de todos os temas que a gente trata. A gente fala de direito penal, administrativo, trabalho, civil e tudo mais, mas sempre com essa visão, com esse viés. Irmão, muito obrigado pela sua participação e por ter se disponibilizado a atender ao meu convite, ao meu pedido, mas principalmente a poder falar com todos os meus alunos e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, velho. Muitíssimo obrigado, cara. Poxa, eu que agradeço pelo convite, sempre à disposição, você sabe disso. Queria agradecer também a todos que se mantiveram conosco, ou aqueles que passaram e não puderam ficar até o momento, em especial, Gabriele, o Gerson, a Michele, pela troca de ideias. Eu deixei aqui no chat o meu perfilzinho no Instagram, quem tiver interesse, continuar trocando ideias. Sigam. Sempre à disposição, tá legal? E no final das contas, o que importa é isso. Eu acho que não só o direito, mas tudo na vida, tudo que tem a ver com a realidade das humanidades, né? A gente tem que discutir, porque é discutindo a humanidade que a gente se torna mais humano, né? Eu costumo dizer isso. E essa busca por ser cada vez mais humano é algo difícil, desafiador, e que talvez seja, para mim a grande razão da gente estar nesse plano aqui, de nós estarmos vivos, é buscar desenvolver um pouco mais esse traço de humanidade que Deus nos deu, né, e que permite que a gente possa tentar evoluir. E o evoluir não é só melhorar para nós, é melhorar para nós, melhorar para os outros, melhorar para o ambiente em que vivemos, é fazer um mundo melhor para que não só a gente, mas como qualquer outro que cruze o nosso caminho, possa beber um pouco desta busca e viver uma vida que vale a pena ser vivida. É o que eu costumo defender. Adoro falar de direito, adoro falar desses assuntos. Foi uma conversa deliciosa, ainda mais por ter você comigo, né, poder matar um pouco da saudade dos bate-papos, algo leve, algo bom, e com alguém que eu respeito muito, não só pela pessoa que mas também pelo grande pesquisador, em especial nesse assunto, uma grande referência que já se tornou este meu amigo, professor Leandro Cunha. Então, meu amigo, você é meu general, eu sou um soldado, precisando de mim também. Valeu, meu velho, obrigado, abraço, gente, tchau, tchau. Até mais, hein, gente.